Olá, pessoas! É com muito prazer que eu começo mais um podcast Mentes Femininas em Conexão. Um espaço feito para você, mulher, que quer evoluir e alcançar um patamar além, alcançar a sua melhor versão. E hoje eu tenho um prazer enorme de receber aqui no nosso podcast uma empreendedora lá da Bahia, do interior da Bahia, que empreende lá e aqui em Caruaru, com uma história belíssima de superação, de vitória, que eu tenho certeza que vai te inspirar a ir buscar os teus objetivos. Que bom te ter aqui, Poliana. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o meu convite e compartilha com a gente um pouco da tua história. Fala para o nosso público quem é Poliana. Olá, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Keila. Eu sou do interior da Bahia, como você falou, e eu vou compartilhar aqui, né, para todos vocês, um pouquinho da minha história como empreendedora desde 2017, empreendendo com todos os desafios, com todas as conquistas. E eu comecei empreendendo ainda na faculdade. Eu sou farmacêutica. Eu comecei a empreender na faculdade com semijoias para ter uma renda extra. Nem imaginava que eu seria uma mulher com esse chamado para empreendedorismo. E aí eu comecei empreendendo ali, vendendo as semijoias, durante toda a minha faculdade. E logo em seguida eu comecei com uma empresa, uma multinacional de cosmético. E eu comecei tanto com a venda, né, vendendo os produtos, como com a equipe. Então eu comecei a desenvolver equipes dentro dessa empresa, onde eu capacitava essas pessoas, onde eu levava ali também a oportunidade para outras pessoas, né, abrindo aí também a oportunidade. E foi ali que eu descobri o meu propósito, que é transformar vidas através do que eu faço. Que perfeito. Mas me fala, você fez faculdade de farmácia. Farmácia. Mas chegou a atuar ou não? O empreendedorismo te chamou e você disse, não, o farmacêutico vai ser o meu diploma, mas a minha atuação não é essa. Foi isso ou você chegou a atuar e depois viu, não, eu vou para o empreendedorismo porque eu me identifico. Como foi aí? Conta essa historinha, porque às vezes muitas pessoas fazem faculdade, né, acreditando que vai ser algo para o resto da vida. Não é isso que eu quero, é isso que eu amo, e termina no meio ali alguma coisa, o chamado. Eu acho que é realmente a missão. É mais ou menos o que eu entendi da tua história. É isso mesmo, você chegou a atuar como farmacêutica ou não? Nem chegou a atuar porque o empreendedorismo te convidou? Cheguei a atuar também. Logo quando eu formei, eu fui para uma drogaria, mas eu vi que empreendendo eu teria mais liberdade de tempo e liberdade financeira. Aí na época eu decidi em 2020 somente empreender. Mas eu trabalhei no hospital, na parte de análises clínicas, porque eu sou dessa área, mas da parte laboratorial dentro da farmácia, né? Porque são várias vertentes, sim, várias áreas, vários ramos. E eu atuei na área de análises clínicas, dando plantão em hospital. E aí era em paralelo, eu sempre fazia outras coisas em paralelo com a atuação na área de análises clínicas. Entendi. E empreendendo? Empreendendo. Atualmente, eu tomo conta de uma farmácia, mas dentro da análises clínicas eu não estou trabalhando. Entendi. Então, ainda continua atuando como farmacêutica. Sim, sim. Mas o dom mesmo que você se identificou foi o empreendedorismo. Empreendedorismo, isso. E achei interessante, você falou empreendedorismo com propósito. Então fala pra gente o que é empreender com propósito, no teu ponto de vista, né, no que você defende, no que você acredita. O que é empreender com propósito? Sim, foi o que eu falei aqui, né? Quando eu entendi que o que eu fazia era para transformar vidas, para ajudar outras pessoas de alguma forma, isso se deu um sentido, né? É o propósito do porquê eu faço aquilo. Não é somente vender um produto, não é somente ter uma equipe, não é somente treinar pessoas, mas é realmente ajudar aquelas pessoas de alguma forma a transformar a vida delas. Então, transcende de mim. Não é só para o meu próprio benefício, é para que as outras pessoas também tenham benefício através do que eu faço, né? Através do empreendedorismo. E trazendo esse tema aqui do empreendendo com propósito, eu tenho um movimento de mulheres que se chama Mulheres que Empreendem com Propósito. Se chama MEP, para desenvolver e capacitar mulheres. Eu faço alguns eventos também e é justamente para ajudar as mulheres. Sensacional, né? Hoje, cada vez mais, está tendo esses movimentos voltados para o empreendedorismo, para a mulher, e eu acredito que é algo transformador e algo com propósito, porque não é só para aquelas mulheres, mas também para as famílias, para quem convive. E o propósito é isso, né? Fazer, na verdade, ter a certeza e a convicção do porquê
Né? Não é só para o seu benefício, é porque eu vou transcender isso. E isso é muito sensacional, é fantástico. A gente vê uma jovem, porque você ainda é muito jovem, começou a empreender ainda mais jovem, né? E colocando isso para frente e transbordando em outras pessoas. Eu acho isso sensacional. Eu lhe parabenizo por isso. Obrigada. Mas conta pra gente como Caruaru, tão distante lá de Vitória da Conquista, né? É 1.000 e quantos quilômetros? 1.200 quilômetros. 1.200 quilômetros, gente, pra mim é muito longe, porque eu não sou mineira, porque pra mineiro tudo é perto. Mas pra gente que é de Pernambuco, isso aí é uma distância incrível. São o quê? 12? Não, são mais horas de viagem. São né? as 16 horas de viagem. Meu Deus. É muito E tempo. como vim empreender também em Caruaru. Empreender lá na Bahia e vim empreender em Caruaru. Conta pra gente também essa ligação Bahia-Caruaru, como é que aconteceu e como tá sendo pra você tá em Caruaru, empreendendo, conhecendo novas pessoas, cumprindo o seu propósito aqui. Então, para falar sobre a minha chegada em Caruaru, eu vou trazer uma questão que foi um desafio que eu vivi nesse último ano. Eu já ia lhe perguntar, conta um desafio, então já vai em tudo. Porque, assim, para mim chegar até aqui, eu tenho que contar como foi a trajetória, né? Para chegar até aqui. E o desafio que eu passei no último ano, eu sempre fui muito ativa, né? Eu sempre fiz várias coisas, sempre trabalhei na área farmacêutica, empreendi, movimentei mulheres, sempre fiz eventos na minha cidade para 50 mulheres, cheguei fazendo para 400 pessoas lá, e eu sempre fui ativa. Mas no último ano eu me vi paralisada. Eu me vi com crises de ansiedade, eu me vi com um início de uma depressão. E aí, um quadro depressivo pela situação que eu estava vivendo, tá? Em um relacionamento. E aquilo ali me prendeu, tava sugando todas as minhas energias e eu não conseguia me mover, eu não conseguia fazer o que eu precisava fazer diante do que... até as oportunidades que me apareciam. E as portas foram se fechando também. Então, eu não conseguia um trabalho lá na minha cidade, eu não conseguia desenvolver nada. Pegava coisas para poder começar a voltar a empreender e não conseguia nem mostrar para ninguém. E aí, no momento que eu entendi o porquê que eu estava naquela situação, né? Porque eu estava doente. Sim. Você entende muito bem disso. Eu estava doente, juntamente com profissionais, então isso é muito importante também. Eu quero até compartilhar isso aqui. Né? O acompanhamento de profissionais. Buscar ajuda. Eu tinha 4 profissionais me acompanhando. Então, eu tinha um psiquiatra, eu tinha uma terapeuta, uma psicanalista e uma psicóloga, uma neuropsicóloga, me acompanhando no meu processo que eu estava vivendo ali para entender o porquê que eu estava daquela forma. Porque muitas vezes a pessoa está numa situação ou paralisada ou com muita crise de ansiedade e não busca entender o porquê. Né? E a doutora Keila está aqui, nos ajuda também nessas questões. E quando eu entendi o porquê, eu decidi sair da situação, que era o relacionamento. Mudar, né? Fazer o movimento. Porque eu falei, se eu continuar aqui, eu vou me afundar cada vez mais. Porque eu estava com tratamento, estava com acompanhamento, todo o suporte da família, dos amigos, mas o relacionamento estava me puxando para baixo. Tava sugando suas energias. Sugando. Eu tentava me mover e parece que me puxava como se fosse uma areia movediça. E quando eu identifiquei isso, é um processo muito difícil, porque para sair de um casamento não é fácil. Para você conseguir sair de uma situação, realmente é muito desafiadora, foi bem desafiadora, até que eu consegui tomar a decisão de sair, e uma amiga minha aqui de Caruaru, Alexandra... Sempre tem anjos nas nossas vidas. Meu anjo, ela já é uma amiga de longa data, uma amiga irmã. Ela falou assim, venha passear em Caruaru. Venha passear, vamos para Maragogi, esse Nordeste maravilhoso que eu amo. E vamos passear. Eu vim passear, passei alguns dias aqui com ela. E a gente começou a conversar, começou a entender também, né? A partir de agora, o que eu iria fazer da minha vida. Porque quando a gente sai de um relacionamento, você tá vivendo ali em função de todos os seus planos e projetos com aquela pessoa. Exatamente. E aí, quando você sai de um relacionamento, você fala, e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Quem sou eu? E aí eu falei, eu vou tomar esse passo de mudar. Ela falou assim, amiga, venha pra cá e vamos movimentando juntas, porque lá a gente fazia isso juntas. Ela morou lá muito tempo e a gente fazia isso juntas. E aí eu vim pra cá, né, sem nada certo, pedi demissão de um trabalho que eu estava lá e vim pra cá. E foi que surgiu a Realce, né?
esse empreendimento, essa loja abençoada, que nós trabalhamos com a questão dos vestuários, acessórios, bolsas. E a minha vinda para cá foi um ato, assim, eu falo de muita coragem. Coragem, né? Exatamente. Depois que eu entendi que realmente todo mundo pode, você tem muita coragem. Porque eu vim sem ninguém, sem nenhuma rede de apoio familiar, né? Eu tenho a rede de apoio com minha amiga. Somente minha amiga que eu conheço aqui, somente a Lê. Só ela. Só ela. Que te deu muito apoio, né? E muita coragem também. Muito. Que bom. E assim, eu acredito muito também que o Senhor, Ele vai direcionando os nossos passos. Sim. O Senhor, Ele nos coloca nos ambientes certos, com as pessoas certas. E quando eu cheguei aqui, a coisa que eu mais falava, Senhor, me coloca com as pessoas certas, me coloca nos ambientes certos, e me mostra se é pra mim continuar aqui ou não, o que o Senhor tem pra mim aqui. Porque assim, só de chegar e sair da minha cidade, 1.200 quilômetros, pra vir pra cá, já foi permissão do Senhor. Sim. Porque se não fosse, eu não teria nem saído de casa, né? O Senhor não permitiria nem eu entrar no ônibus. Não teria nem a coragem nem de botar o pé fora, né? Então assim, quando eu senti muita paz em estar vindo pra cá, eu falei, eu vou. Não sei o que vai acontecer. O Senhor tá à frente de todas as coisas, mas eu vou. Então, eu falo, tem uma frase que eu falo bastante, que é quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. Eu gosto muito dessa frase e uso bastante. Muito. Eu acho que são as respostas que a gente tanto procura, né? E é algo que fala muito sobre ação, sobre coragem. Porque Deus vai botar o chão, mas você vai ter que ter a atitude de botar o pé. Verdade. Então, a frase fala muito sobre isso, né? Se você não tiver a coragem de dar o primeiro passo, como é que Deus vai colocar o chão? Ele só coloca o chão se você der o passo, se você tiver a coragem de fazer o movimento. E é isso que você fez. Você fez o movimento. E a vida é movimento, né? A nossa vida pede movimento. A gente foi feito para viver em movimento. Por isso que você estava lá paralisada. E quando você fez o movimento, tudo começou a fluir e a acontecer de uma forma belíssima, né? Não tenho dúvidas que a ação de Deus, né? Projeto de Deus na sua vida, mas que você teve coragem de fazer acontecer. Porque se você tivesse lá ainda, estava do mesmo jeito. Não, estaria pior, né? Não estaria do mesmo jeito. Estaria pior. Isso é uma certeza que a gente tem. E como é importante a gente realmente acreditar, né? Ter fé e nos posicionar e fazer o que precisa ser feito. É uma coisa que eu falo muito, eu defendo muito nas minhas redes sociais, é fazer o que precisa ser feito. Quando a gente sabe o que precisa fazer, a gente precisa fazer. Não tem outra alternativa, não tem outra possibilidade. Ou a gente faz, ou a gente vai colher as consequências, né? E as consequências são pesadas. Verdade. São pesadas. Mas aí você falou da Realce, né? Falou aí de Alê. Então, fala mais sobre a Realce, fala mais como surgiu esse desejo no coração de sair de farmacêutico, de cosméticos para vestuário. São coisas distintas, né? Totalmente. E como surgiu esse desejo de empreender aqui em Caruaru, que é um polo têxtil, um polo têxtil, né? E em vestuário, que eu vejo, que eu conheço, né, de moda fina, de looks clássicos, de mulher clássica, como surgiu esse desejo no seu coração e no coração da Alê? Sim. Então, desde quando eu tava lá na Bahia, a Alê falou, né? Amiga, vamos montar uma marca de roupa. E ela já tem esse desejo de muito tempo. E ela já fala disso desde muito nova. E ela, né, pra quem conhece, é muito estilosa. Sim. Ela tem essa... O público vai ficar curioso e conhecer a Alê. A Alê vai ter que vir. E aí ela falava já, desde quando eu estava lá. Só que a gente entende também que tudo tem um tempo determinado, né? A gente estava pensando isso no carro ontem. Ela já falava e eu pensava realmente, né? Porque lá na nossa cidade também é uma cidade de médio porte, tem muita gente que trabalha com vestuário, mas não é somente vender a roupa, né? É a gente levar autoestima para as mulheres. E quando a Alê veio com essa ideia e eu cheguei aqui, a gente parou para conversar as possibilidades. Eu continuei trabalhando com cosmético com ela. E aí ela falou assim, amiga, vamos pensar novamente nas roupas? Eu falei assim, amiga, eu vou pensar nas roupas. E a gente começou, né, com a Realce, da melhor forma, e fazendo, eu até compartilhei com as meninas que eu fiz o encontro esse mês passado, porque assim, a gente não tinha o melhor cenário, não tem um ambiente físico, nossa loja é online, e a gente leva a domicílio para as pessoas, mas a gente começou com o que a gente tinha, com um pouco de investimento que a gente tinha, e buscando mesmo trazer a nossa essência.
né? Então, ela me convidou para abrir a loja e eu aceitei. Falei, eu não sei como é trabalhar com esse ramo, mas eu sou movida a desafios também. Então, a gente precisa também, muitas vezes, sair da nossa zona de conforto em vários aspectos. Não é confortável, né? Não é confortável. Não é e começar com o que a gente tem. Sim. E a Realce começou com esse desejo, né, no coração de Ale, que veio a ter o meu coração, né? E eu falei assim, não, eu vou realmente abraçar esse projeto junto com ela. E é algo que eu também gosto, né, de me investir bem. Principalmente para elevar a autoestima. Porque durante esse meu processo de um ano, foi o que mais me pegou foi a minha baixa estima, né? Eu não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia tirar foto. Eu gosto muito de foto, gosto de vídeo. E eu não conseguia, por toda a situação que eu tava vivendo, né? Mas eu falei assim, o look vai ser a forma de até ir até outras mulheres. Chegar a outras mulheres que estão passando pela mesma situação que eu passei, para ajudá-las na autoestima delas também. Então, realmente transformar a autoestima dessas mulheres, Sim. né? Com Lux Realce. Né? É muito Realce, além de vender uma roupa, né? Muito além de vender uma roupa. Levar realmente essa autoestima, fortalecer a essência de cada mulher. Cada mulher é única, cada mulher tem um estilo, cada mulher gosta de uma peça. Eu tenho um estilo totalmente diferente do de Ale. A Lê tem um estilo único dela. Sim. O meu já é mais clássico. E as mulheres precisam entender isso também. Vou deixar até pra vocês que estão aí assistindo. Que você precisa entender que você é única, que você tem uma identidade única. E você precisa fortalecer essa sua identidade. Porque se você quer copiar o que as outras mulheres fazem, vestem, você não vai ser você. Perde a identidade, Perde né? a identidade. E é aquilo que eu sempre também falo. Autoconhecimento é tudo. Sim. Até para você se vestir, para você se impor, você se importar, você se colocar nos ambientes, você precisa se conhecer. Sim. Se você não tiver autoconhecimento, qualquer coisa serve, qualquer lugar serve. Você se torna marionete das pessoas, do meio, do marketing, das redes sociais, né? Então, autoconhecimento é a chave de tudo. É a chave de tudo. Eu tenho certeza que nesse seu processo de realmente libertação da situação que você estava vivendo, e esses profissionais que lhe acompanharam, levaram autoconhecimento. De você olhar para você, de você olhar para dentro e dizer assim, eu não mereço isso. Eu mereço muito mais. Eu não sou essa pessoa paralisada. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu não sou essa pessoa que não me ama. Eu sou uma pessoa que eu me amo. Só que às vezes a gente vai se perdendo ao longo da nossa trajetória porque a gente vai ouvindo vozes aleatórias, né? E pessoas que vai nos manipulando e nos conduzindo para que a gente se perca. Isso acontece com muitas mulheres, isso já aconteceu comigo. Né? Então, quem nunca passou por isso, de olhar e dizer assim, eu não estou me reconhecendo, eu não sei quem sou, né? Eu não me amo, eu não me admiro, eu não me vejo. Como muitas pessoas chegam a dizer, você é linda, eu tenho certeza que muitas pessoas chegam a dizer, mas Pauliana, você é linda. E você olha assim, oxi, essa pessoa só está falando para me agradar, que eu não estou bem, né? Então, isso é muita falta de autoconhecimento. Não é nem falta de beleza, porque beleza cada uma tem a sua. Cada pessoa tem a sua, né? Sua própria beleza. E quando a gente tem autoconhecimento, a gente também tem autoestima. Porque a autoestima vai muito além de só a aparência. A autoestima é você se estimar, independente do que aconteça, independente do como você esteja, você se estima até na hora que acorda, né? Não é sobre se olhar no espelho, não é sobre a roupa. Lógico que, óbvio, quando você tem uma autoestima elevada, que tá alinhada, que você bota uma roupa linda, ninguém te para, né? ninguém te para. Então, é uma construção de uma identidade. E eu vejo muito isso no propósito de vocês, na Realce, no posicionamento de vocês, no seu posicionamento. Eu falo vocês porque vocês estão sempre juntas, né? A Realce tem a cara de Pauliana e de Alessandra, não tem como separar a cara de vocês duas. E é muito bonito realmente o que vocês fazem, que é levar essa identidade. Vocês tanto defendem a identidade de vocês, como vocês levam essa identidade para as outras mulheres. Isso é engrandecedor, porque cada dia a gente vê mulheres aí perdendo a sua identidade, se perdendo no meio, se perdendo nas situações. E é lindo ver pessoas jovens, né, mulheres jovens, indo por esse caminho de propósito, de elevar outras mulheres, né? De coroar outras mulheres. Isso é muito lindo e é admirável. Mas fala pra gente,
Poli fica em Caruaru, fica na Bahia ou vai ficar lá e cá? Então, agora eu estou lá e cá. Por quê? Aqui em Caruaru, eu estou conhecendo pessoas, assim como você, Keila. Né? Como eu falei, Deus nos coloca com as pessoas certas, nos ambientes certos. Participar do seu evento, realmente eu vejo que foi um mover do Senhor para que eu estivesse lá com vocês. Maravilha, que não ia, resolveu no segundo tempo, no último minuto do segundo tempo. E eu tava na Bahia e consegui voltar a tempo, porque as datas, né, não estavam coincidindo. Não, e aí eu falei, não, eu vou voltar e vou participar do evento, né, Mulheres em Conexão, porque eu sabia que a partir dali eu ia me conectar com pessoas, assim como eu conectei com vocês e com várias outras mulheres incríveis que eu conheci naquele evento. Estava com algumas delas ontem, hoje também. E foi tudo através do evento mesmo que eu conectei com aquelas mulheres, né? Então, assim, ficar aqui em Caruaru e na Bahia. Vai ficar na ponte. Porque lá eu tenho minha família, né? Eu já tenho uma cartela de clientes. Como eu compartilhei, eu também tenho um movimento de mulheres, que é o MEP, Sim. Mulheres que Empreendem com Propósito, que eu faço os eventos lá na minha cidade, né? Quero fazer aqui em Caruaru também. Traga para Caruaru. Vamos movimentar juntas, com porque certeza. Esse projeto também é com mulheres que me ajudam e conectam comigo lá, né? Me ajudam muito lá. E eu tô com outro negócio também, que é a Pharmacy, tá? Que Sim. é uma empresa global, é uma empresa turca com cosméticos, maquiagem, suplementação. Então eu consigo desenvolver de vários lugares. Onde então for, por isso vai ter público. Vocês vão me ver ou em Caruaru, na Bahia, ou internacionalmente em outro país. Olha que a gente já tá vendo aí spoiler de algo que vem pro futuro. Isso. Podem me ver aí em vários lugares, mas Pode me levar, né? Pode me levar, estou aqui, viu? Eu defendo muito o empreendedorismo de liberdade, né? Então, eu não me prendo a estar somente em Caruaru. Sim. Ou somente na Bahia. Porque um dos pontos que eu escolhi trabalhar com a Pharmacy é realmente a liberdade. É uma empresa que eu consigo desenvolver de qualquer lugar do mundo, tanto online quanto presencial. E também estou agora voltando a ter equipe. Porque como eu compartilhei, eu já Sim. tive equipe em outra empresa, também de cosmético, mas agora na Pharmacy eu tô também abrindo equipe, né? Tendo equipe, abrindo essa oportunidade para todas as pessoas que querem desenvolver, que querem crescer, possam estar também na minha equipe. Eu vou estar capacitando, treinando e de vários lugares, independente. É uma jovem que tem aí uma história longa, não só de empreendedorismo, mas de liderança, né? Porque para montar equipe, para desenvolver pessoas, tem que ter o espírito de liderança. Sim. Né? E é algo muito peculiar, né? E muito individual. Essa questão de liderar. Nem todo mundo nasceu para liderar. Verdade. Né? E qual o desafio de liderar pessoas? Já que a gente entrou já em outro meio. Você falou em liderar, eu já tô aqui com minha cabecinha pensando em outros desafios. Qual o desafio, principalmente nos tempos atuais, que a gente é munido de muita informação, de muitas oportunidades. São tantas oportunidades que as pessoas não sabem nem agarrar nenhuma. E qual o desafio de liderar pessoas? Eu acho que o maior desafio não é nem com as pessoas, é comigo mesma. Porque no momento que eu não estava bem, que eu não tinha energia para gerir, para liderar essas pessoas, eu não conseguia liderar. Então, o primeiro desafio é comigo mesma. Sim. E depois é como você falou, as pessoas, elas não entendem que tudo é processo. As pessoas não querem passar pelo processo. As pessoas estão munidas de muito conhecimento e pouca ação. Então, a maior dificuldade é você direcionar a pessoa a ter uma ação e a pessoa não agir. Porque querer todo mundo quer. Todo mundo quer. Agora, fazer é para poucos, né? Botar Então, em prática não é para todo mundo. Verdade. Então, as pessoas, elas querem ter o resultado que você tem, você está direcionando um caminho. Né? Como mentora mesmo, eu direciono a parte, na minha mentoria Destravar, que é identidade, posicionamento e estratégia de negócios. Aí a identidade está fortalecida, o posicionamento está fortalecido. Só quando vai para a ação, que é a estratégia, a parte estratégica, que é a ação que a pessoa precisa fazer, precisa se posicionar. A pessoa não faz.
Eu não consigo, eu não sei. É porque eu não quero aparecer na rede social, é porque eu não quero prospectar pessoas, porque eu não quero falar em público. Então, assim, as pessoas, elas não querem fazer o que precisa ser feito. A ação é mais difícil. A ação é mais difícil. E muitas pessoas se pegam no que eu não sei. Eu não sei fazer isso, eu não sei vender, eu não sei aparecer, eu não sei falar. Mas a gente não nasce sabendo nada. A gente aprende todas as coisas. E algumas coisas são habilidades, né? São dons e talentos de cada pessoa. Mas tem muitas coisas que a gente aprende. E pode ser desenvolvido, né? Desenvolvido. Eu acho que todas as pessoas são capazes de aprender o que ela quiser, desde que ela realmente queira. Sim. E busque como fazer, né? É igual, eu escuto muito assim, eu não consigo. Eu digo, mas você não consegue o quê? Se você nem tentou. Aí nem você sabe se você consegue ou se você não consegue. Se você nem tentou, aí você já abre a boca e diz, eu não consigo. Sim, mas você não consegue se você não tentou. Eu só sei se eu não consigo se eu tentar, né? Eu dizer assim, eu não consigo subir uma montanha. Isso aí é só uma suposição, porque eu só vou ter a certeza se eu pelo menos tentar. Pelo menos subir os primeiros degraus, ou o primeiro meio metro. Se eu subir o meio metro e não conseguir, realmente eu não consigo, eu tentei. Mas tem pessoas que têm um desejo, que quer muito e já tem aquilo ali tão firmado, enraizado, que não consegue e termina não se permitindo nem tentar, nem fazer, né, para poder ver se dá certo ou não. E tá aí uma jovem empreendedora que mostra por A mais B que fazer um movimento independente do caos que está vivendo, né, porque foi um caos na sua vida, um momento de caos, de paralisação, e que você se determinou e que você decidiu fazer o que precisa ser feito com apoio, com ajuda, buscou ajuda, né, teve apoio, mas você não se negou. Porque muitas pessoas têm um apoio, têm uma ajuda, mas se nega. Verdade. Né? Não acredita em si, ou se nega, né, de ir além e termina continuando naquele mesmo ambiente doentio ou em lugares com pessoas que só faz puxar para trás. Então você fez um movimento. E eu acredito que essa é a maior mensagem que a gente passa aqui nesse nosso podcast para outras mulheres que podem estar vivendo situações parecidas com o que você viveu, né, Paulinha? E é muito, muito importante quando a gente fala das nossas vivências, quando a gente fala das nossas dificuldades, para a gente falar também das nossas vitórias, das nossas superações, porque quando a gente fala só do que a gente conquista, fica muito assim, a quem assiste diz, mas eu não passou pela metade do que eu passei. Só que dificuldade todo mundo passa. Muitas. Né? E hoje nas redes sociais, né, a gente vive uma era de rede social que a gente vê muito só recortes. É só tudo muito perfeito, é só os recortes. E as pessoas estão adoecendo por se compararem com o palco dos outros. Mas todo palco tem seu bastidor. Não é verdade? Toda história de vitória teve desafios. E aí para nos provar isso, que existem desafios, mas que todos nós somos capazes de superar, de ir além, não é isso? Pauliana, qual seria a mensagem que você dá para pessoas que querem empreender, mulheres empreendedoras ou mulheres que têm um desejo de empreender, mas está se sentindo travada, como um dia você se sentiu? Tem uma frase que eu uso muito e eu quero deixar aqui, né, que decisões definem destinos. Muitas vezes depende de uma decisão sua. Para você sair do cenário que você está hoje, para você viver o cenário que você deseja. Você tem que ter muita clareza do que você quer. Porque algo pode paralisar, como me paralisou. Mas eu sempre tive muita clareza do que eu queria. E naquele cenário, no caos, eu falava assim, isso aqui é só uma fase. Eu pensava, o que eu preciso fazer para sair dessa situação? Mesmo sem identificar o que era que estava causando aquela situação. Mas eu falava, isso aqui é só uma fase. Então, eu tive que tomar a decisão. Então, a mensagem que eu deixo hoje para vocês, mulheres, e para todas as pessoas que vão assistir aqui o podcast, é que você decida e tenha ação. Porque tem a oração, né? Você ora ao Senhor que mude a sua vida, mas se você não tiver a ação, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Porque precisamos, independente dos desafios, se tá com medo, vai com medo mesmo. Porque é muito desafiador. No bastidor acontece muita coisa. Empreender não é um mar de rosas, mas a gente tem que superar os desafios a cada dia.
nada na vida é fácil, né? Nada na vida é fácil. E eu acredito que todos nós passamos por desafios. Mas como passar pelos desafios de forma mais leve? Buscando ajuda. Procurando uma rede de apoio como você teve, a Lê, teve sua família. Procurando ajuda de profissionais. Né? Você deixou bem claro que teve a ajuda de vários profissionais para realmente sair daquele caos. Então, quando a gente tem o desejo de sair da situação e a gente tem clareza do que a gente quer, a gente tem que procurar os meios ideais para nos ajudar a sair dali, né? A ajuda profissional, hoje tem muitas mentorias, tem muitas oportunidades e muita coisa que pode nos ajudar a realmente sair do olho do furacão. Né? Você não precisa estar no olho do furacão só. Não é para você estar no olho do furacão só, porque hoje tem muitas possibilidades de ajuda. Não só ajuda de saúde mental, mas também de empreender, de saber liderar. Então, hoje a gente tem um leque de opções, às vezes até gratuito nas redes sociais, que pode te ajudar a sair do olho do furacão. Então, o nosso propósito aqui nesse podcast é trazer histórias reais de superação para que mulheres como a gente, que já passou por dificuldades, se reconheçam e saibam que existe uma saída, que existe uma vida plena, abundante, próspera, que você também merece viver. Que todos nós merecemos viver. E nossa história deixa isso muito claro. E se eu tenho uma mensagem, sempre tenho, né? A mensagem que eu deixo aqui para as mulheres que estão nos assistindo: não passe pelo que você está passando só. Busque ajuda. Busque ajuda. Não se negue a ajuda. Se permita ser cuidada. Permita-se ser enxergada. Permita-se que alguém te estenda a mão, mas você faça a ação de segurar. Porque não adianta até Jesus Cristo se estender a mão para você. Se você não fizer a ação de segurar na mão dele, ele não vai te forçar. Então, você precisa fazer a ação. O que estava na tua mensagem todinha, na tua fala toda, é justamente isso. A ação. A gente precisa dessa ação para que as coisas aconteçam. Fazer o movimento, né? Sem movimento não existe vida. Existe só sobrevivência. E ninguém está aqui para sobreviver. A gente está para viver. Não é isso, Poliana? Poliana, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que a sua história é engrandecedora, que nos inspira e vai inspirar muitas mulheres. Se quiser deixar uma última mensagem, deixar aí o seu Instagram, seus contatos, fique à vontade, o espaço é seu. Primeiramente, muito obrigada, Keila, pelo presente de estar aqui, viu? Pelo Eu que fico convite. Feliz. Realmente, isso aqui abre portas, não somente para mim, mas para que outras mulheres também se enxerguem, né? Nessa posição aqui. Você é uma mulher que levanta outras mulheres. Eu fico feliz. Não te conheço tanto, mas eu sei que você é uma mulher que realmente está disposta a ajudar outras mulheres de várias formas, né? Não é somente ali no processo, né, da hipnose, mas também em vários âmbitos. Eu vejo isso em você, que você está sempre disposta a ajudar as pessoas, a abraçar, a fazer com que as pessoas enxerguem o potencial delas e que elas merecem realmente viver o melhor, né? E como eu falei aqui, né, dos meus negócios, vou deixar meu Instagram. Meu Instagram é Poliana Fernandes, tudo junto, tem 2 S no final. E o da loja é Realce Elegance. Então, vocês podem seguir. E tem também o da Pharmacy, né? Para quem quer desenvolver um novo negócio, para quem quer entender sobre esse mercado. É um mercado que cresce muito, de muita possibilidade. Para quem gosta de consumir os produtos cosméticos, maquiagem, toda mulher ama, né? Com certeza. Você pode consumir e também crescer na empresa somente consumindo. Vamos ter apresentações que é pharmacy.poliana. Então, vocês podem seguir nos Instagrams. Através do meu, vocês acham todos os Instagrams. Oportunidade não falta, né? Isso. Oportunidade não falta. E meu intuito é ajudar realmente você, mulher que quer empreender, que não sabe por onde começar, porque o empreender é bem desafiador. Sim. Mas para você que não sabe por onde começar, eu falo, venha com a gente, venha pro nosso time Águias da Pharmacy, que eu vou passar todo o passo a passo, ensinar, mentorear todo mundo que quiser fazer parte. E é muito bom saber que a gente tem esses meios, né? O que eu penso e o que eu levo para minha vida, Poliana, é que a gente é feito uma maré. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Sim. Não existe um barco melhor do que o outro.
todos vão subir junto. Então, é a gente rezar para que a maré suba. Não querer só que o meu barquinho suba. Não existe isso. Quando a gente tá na mesma maré, no mesmo mar, se a maré sobe, todos nós vamos subir juntas. Então, é justamente isso. É pegar umas nas mãos das outras para que a gente possa crescer, se desenvolver a nossa família, desenvolver a nossa sociedade, porque não adianta olhar só para o nosso umbigo. Quando a gente olha só para o nosso umbigo, nada acontece. Nada acontece. A gente tem que olhar como um todo, porque a gente não é único, a gente vive em sociedade. Então, quando você faz o seu papel, cumpre o seu propósito, a sua missão, você não está olhando só para você. Você está olhando para uma sociedade da qual a gente precisa prezar e precisa lutar para que ela fique cada vez melhor. Tem coisas que eu faço hoje que eu olho assim e digo, eu não vou ver o fruto disso. Eu não vou estar aqui para ver. Mas a minha neta, meus bisnetos, minhas próximas gerações vão. Né? Eu não sou responsável de onde eu vim, mas eu sou responsável para onde eu quero ir e para o que eu quero deixar. Isso eu penso muito e é por isso que eu respiro. É o meu porquê. É saber, eu já me emociono. É saber que o que eu faço hoje, talvez eu não veja hoje. É igual você plantar uma árvore. Você talvez não tenha a oportunidade de comer o fruto daquela árvore, mas você vai ter outras gerações que vão ter essa oportunidade. Então é sobre isso. E eu me emociono. E eu me emocionando junto. Muito obrigada. É sobre missão, é sobre propósito, missão. É sobre ajudar umas às outras. Ajudar não só mulheres, mas ajudar homens. Quando a gente ajuda também as mulheres, a gente ajuda os nossos homens, né? Verdade. Que homem é essencial. A gente não pode falar só de mulher. A gente tem que falar que quando a gente ajuda uma mulher, a gente ajuda o seu filho, ajuda o seu marido, ajuda o seu irmão. Uma família inteira. Então é sobre isso. Obrigada, não vou mais chorar aqui no podcast, né, gente? Mas quem me conhece sabe que eu sou bem chorona. Obrigada, Poliana. Obrigada. Foi um prazer imenso.